alunos de Ciências Contábeis da Unifil, que é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Legislação Tributária e Empresarial. E eu estou aqui para dar sequência na nossa matéria, falando da segunda parte das espécies tributárias. No vídeo que a gente tinha gravado antes, eu comecei falando das espécies tributárias e hoje a gente vai dar continuidade. Esse acaba sendo um pouco mais curto, ou nem tanto, porque duas dessas espécies não são recorrentes, não são comuns, vocês não vão ver elas, e espero que fiquem muito sem ver, né? Enquanto que a última, já é bem mais comum, mas ela é muito vasta, né? Enfim. Bem, apenas recapitulando, como a gente estava conversando no nosso último encontro, eu falei que, pelo que está escrito na Constituição, né, apenas tem 3 espécies tributárias. Veja, a Constituição acaba cometendo um deslize ao conceituar, dizendo que os tributos no Brasil são 3. Ele fala impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ele usa esses 3, né? Só que dentro da própria Constituição você ainda vai encontrar mais outros 2. O que fez com que a doutrina, que é praticamente unânime nesse aspecto, e inclusive há muito tempo já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, venha a reconhecer que, em verdade, nós temos 5 espécies tributárias e não apenas 3. Nós temos aquelas 3, elas existem, claro, mas existem também outras 2 previstas na Constituição. Quais sejam? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e o que se chama de contribuições especiais. No nosso último encontro, nós estudamos os 2 primeiros, os impostos e as taxas. E ao estudar os 2, expliquei a característica do imposto, que é talvez um dos mais importantes. Afinal de contas, os impostos representam, em termos arrecadatórios, o que tem de melhor assim, para o lado do governo, né? Quando você olha do ponto de vista de gestão fiscal, os impostos eles representam uma das melhores espécies tributárias, porque eles têm por característica predominante serem desvinculados, ou seja, você não precisa ter uma vinculação entre eles e qualquer atividade pública, né? A sua receita é desvinculada, ou seja, a sua aplicação também não precisa ter uma correlação direta. Traduzindo, no primeiro caso a gente está dizendo, olha, o imposto é cobrado não em razão de nenhum serviço específico prestado ao contribuinte. Então, prestando ou não serviços públicos de qualidade ou não, a Constituição outorga esse poder ou dá esse poder à União, aos estados, aos municípios, cobrarem os seus impostos. E a segunda característica é de que não há uma correlação direta entre os impostos, né, e um gasto específico. Traduzindo, o dinheiro deles arrecadado não precisa necessariamente ser gasto com um objetivo específico, né? Ou seja, você não precisa pegar o dinheiro dos impostos e gastar com uma coisa, obrigatoriamente. Pelo contrário, eles são uma receita desvinculada. Traduzindo, o dinheiro arrecadado com os impostos pode ser gasto da forma que bem o Estado quiser, né? Ou seja, da forma que ele quiser. Não há uma correlação. Muito se fala, mas IPVA é para estrada. Olha, isso não é verdade. O Estado pode usar o dinheiro do IPVA para construir estrada, como para qualquer outro gasto público necessário. Por isso eles são tão bem quistos assim, né, pelo Estado, porque afinal de contas ele é um imposto que você não precisa fazer nada, né, o Estado não precisa te fazer nada diretamente para cobrá-lo e ao mesmo tempo pode gastar o produto da sua arrecadação com o que quiser. E é por isso que os impostos têm por característica a taxatividade, ou seja, só é possível cobrar imposto nas hipóteses específicas previstas na Constituição. Então você tem o 153 e o 154, que são os impostos da União, o 155, que são os impostos dos estados e do Distrito Federal, e o 156 dos municípios. Então ali é taxativo, está escrito na Constituição a competência tributária de cada um dos entes federados, né? Então eles só podem cobrar aqueles impostos. No 154, vocês vão ver que a União ela tem um que se chama de competência residual, em que a Constituição diz que, não sendo nenhuma das outras hipóteses, a União pode criar um novo tributo, desde que ele não se confunda com o fato gerador daqueles outros tributos que já existem e de que ele tenha por característica a não cumulatividade. Depois nós estudamos também as taxas.
né? A taxa ela tem por característica, sim, a prestação de um serviço público, né? A prestação de um serviço público que seja prestado ou colocado à disposição do contribuinte e que seja um serviço público divisível. O que isso quer dizer, né? Ou também pelo exercício do poder de polícia, uma outra hipótese de cobrança de taxa. Mas vamos primeiro à prestação de um serviço público prestado ou colocado à disposição, desde que ele seja divisível. O que é isso? Um serviço público que seja mensurável. Qual é o serviço efetivamente que está sendo prestado, né? E que ele seja possível de individualização de quem está tomando aquele serviço. Não podem ser serviços públicos gerais. Não dá para cobrar, por exemplo, uma taxa de varrição de rua, né? Por quê? Porque, a princípio, eles vão varrer todas as ruas da cidade, né? E quando eles vão varrer todas as ruas da cidade, não dá para dizer, olha, tudo bem, foi um serviço público colocado à disposição do contribuinte, mas para quem foi prestado? Olha, foi genericamente. Agora, por exemplo, existem alguns municípios que cobram compulsoriamente, para alguns casos, uma taxa, por exemplo, de poda, de jardinagem, né? Vamos dizer assim, você tem um terreno lá, você não corta a grama desse terreno, você não corta o mato desse terreno, e aí roçagem, né? Aí o município vai lá e roça o seu terreno, e ele cobra por essa taxa. Por que nesse caso é possível cobrar? Porque é possível mensurar para quem que foi prestado aquele serviço. Não foi uma coisa abstrata em favor de todos, né? Também é importante dizer que a taxa pode ser cobrada tanto por serviços prestados quanto aqueles colocados à disposição, né, do contribuinte. Ou seja, se você não usa, pouco importa. É o caso, por exemplo, da coleta de lixo, que é cobrada via taxa. Ela é divisível porque você consegue individualizar para quem está sendo prestado esse serviço. E ele é cobrado ali, então, anualmente, inclusive junto com o IPTU. Mas se eu fiquei 6 meses viajando e eu não produzi lixo nenhum? Olha, o Estado vai te responder, esse serviço foi colocado à sua disposição, então você tem que pagar a taxa do mesmo jeito. E uma última hipótese é o chamado exercício do poder de polícia. A taxa também pode ser cobrada em razão do exercício do poder de polícia. O que é exercício do poder de polícia? É a cobrança, digamos assim, alguns serviços públicos, algumas atividades, elas precisam ser fiscalizadas por órgãos públicos. É o caso do bombeiro, da vigilância sanitária e de tantas atividades que o Estado permite você exercer essa atividade, só que ele tem que te fiscalizar. Ele tem que fiscalizar ver se você está cumprindo aquelas regras da forma correta. E por isso, o que acontece? Você tem uma autorização, né? Por exemplo, uma licença sanitária, uma licença do bombeiro, um alvará de funcionamento, uma licença ambiental. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um custo que o Estado tem que manter para fiscalizar o correto funcionamento dessas atividades. E, então, a Constituição permite que o Estado cobre uma taxa para a manutenção desse serviço de fiscalização, que é, então, a taxa derivada do exercício do poder de polícia. É o caso. Veja, aqui no Londrina você tem a SEMA, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Ela fiscaliza atividades e, para algumas atividades, vocês aí, quando estiverem constituindo empresa, vão ver, né? Para algumas atividades é necessário, é imprescindível, né? A questão da licença ambiental, né? Da licença ambiental. E aí, então, quem tiver submetido a esse licenciamento ambiental vai ter que pagar uma taxa anual, né? Para a SEMA. E essa taxa é destinada não só àquela licença, mas para manter toda a fiscalização a ela inerente. A mesma coisa com o alvará, o bombeiro, a vigilância sanitária, a SEMA, petróleo, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, para quem mexe com combustível. Enfim, existem variadas taxas nesse sentido. E assim, então, olha que 10 minutos de resumo da aula passada, já fica aqui a título de revisão. E então nós temos que estudar as outras 3 espécies tributárias que nos faltam, que são as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e, por fim, as contribuições especiais. A contribuição de melhoria, pessoal, dá para sintetizá-la até de uma forma muito tranquila. Por quê? O que seriam as contribuições de melhoria? Elas têm uma origem muito remota, vocês vão ver aí no material, mas vocês vão encontrar elas tanto no 145 da Constituição, né, dizendo que, como uma das espécies tributárias, como eu disse lá, isso está previsto na Constituição, como uma das espécies tributárias, e também no próprio CTN. A ideia é mais ou menos o seguinte:
imaginar que o Estado faça, o Estado, a União, o município, tá? Qualquer um dos três pode instituir contribuições de melhoria. Que ele venha fazer uma obra na sua casa, perdão, na rua da sua casa. Então vamos imaginar o seguinte: você tem uma casa num bairro e a rua ali é uma rua de terra, sem pavimentação asfáltica. A sua casa tem um valor. Você concorda que se a rua da frente da sua casa for pavimentada com asfalto, ela vale mais do que uma casa numa rua que não tem asfalto? Vamos dizer assim, a mesma casa, tá? Então, se você comparar a sua casa, né? E aí então tem uma obra que vai lá e é feita, né, na frente da sua casa, que faz uma pavimentação, faz calçada, faz rede pluvial, passa rede de esgoto, toda uma obra, iluminação pública, tudo isso é feito pelo município, por exemplo. Você concorda que a sua casa, antes dessa obra e depois dessa obra, você teve um ganho com essa obra, indireto? Não só um ganho social, tá? É óbvio, você melhora a qualidade de vida de quem mora ali. Isso é muito bom. Mas, de uma certa forma, a sua casa vai se valorizar. Então, vamos aqui, hipoteticamente, que a sua casa valia 100 mil. E agora, com essa obra, veio lá e fez uma nova avaliação e agora a sua casa está valendo 150 mil. Porque antes era uma rua de terra, sem iluminação e sem acesso à rede de esgoto. E agora, então, você tem uma rua pavimentada, com rede pluvial, com calçamento, com iluminação pública e com acesso à rede de esgoto. Então, é claro que você, na condição de proprietário, vamos ser bem sinceros, você teve vários ganhos com isso. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para o lado do município que fez essa obra, ele teve vários gastos com isso. Qual que é a ideia de contribuição de melhoria? É que você ajude o Estado, o município, a fazer essa obra. De que forma? Bem, a questão é o seguinte. A ideia é criar um tributo em que ajude a custear a obra pública. É claro que não vai ser só cobrado de você. Você concorda que tem várias casas na rua e todos eles vão ser beneficiados, assim como você, por aquela obra pública. E aí então aprova-se uma lei, essa lei vai instituir essa contribuição de melhoria, vai ser feita a obra e essa obra vai ser custeada pela contribuição de melhoria, né? Pela contribuição de melhoria, que tem natureza tributária. E aí então qual que vai ser a ideia, né? Todo mundo ali que for beneficiado pela obra, de acordo com alguns parâmetros que a gente já vai conversar, vai ser dividido os custos da obra entre eles, né? E, vejam, a Constituição ela é muito sintética ao falar disso, ela é muito sintética. Ela fala, olha, poderá instituir contribuição de melhoria, mas ela não explica. Ela não explica porque esse instituto é muito antigo no direito brasileiro. Ele já existe há muito tempo. E aí, então, o que acontece? Não foi com a Constituição de 88 que ele surgiu. Já existia essa previsão lá desde 66 com o CTN. Já existia a previsão desse tributo. Mas o CTN ele estabelece algumas regras. Quais? Né? Dizendo que a contribuição de melhoria vai ser feita para custear a obra. Né? Então, esse é o primeiro pressuposto. Ou seja, ela vai ser destinada ao custeio da obra. Então, primeiro o pressuposto é que o dinheiro dela não pode ser aplicado em nenhuma outra coisa que não seja o custeio da obra, né? E aí ele vem o segundo quesito, que essa obra implique em alguma forma de valorização imobiliária. Porque não é qualquer obra pública que permitiria a instituição de uma contribuição de melhoria. Porque o CTN fala, olha, que desta obra decorra a valorização imobiliária, né? Então, você tem que ter uma relação entre a obra e a valorização imobiliária. Porque, vejam, vão construir lá uma rodoviária nova para o município. Falou, mas o que isso vai valorizar a minha casa? Nada. Então pode cobrar contribuição de melhoria? Não, porque isso não vai alterar o valor, por exemplo, não vai gerar uma valorização imobiliária de um imóvel que é meu. Agora, vamos dizer assim, quando você pavimenta uma rua, quando você duplica uma rua, quando você faz algum tipo de obra de melhoria que realmente implique em uma valorização de uma região, aí você pode começar a pensar numa contribuição de melhoria. E lembrando sempre que o produto arrecadado por ela não pode ser destinado a outras
Obras públicas ou qualquer outro gasto público. Né? O produto da arrecadação da contribuição de melhoria deve ser aplicado diretamente no custeio da obra. Né? Bem, mas aí você tem mais dois outros limites. Né? Dois outros limites muito importantes. Primeiro, a arrecadação total da contribuição de melhoria não pode extrapolar o custo total da obra, ou seja, aquilo que foi arrecadado com a contribuição de melhoria, você pode arrecadar até o limite do custo da obra. Que, como eu disse, não é para o Estado ganhar dinheiro em cima de você, né? Nem de nenhum outro cidadão com esse tributo. Ele é para custear a obra. Então, se a obra custou 10 milhões, qual que é o limite arrecadatório da contribuição de melhoria? Os 10 milhões. Ah, mas a valorização imobiliária foi maior. Pouco importa. É bom para você ganhou com isso, mas não pode lhe cobrar além, né, no custo global do custo da obra. E individualmente, qual é o limite individual? O limite individual seria a valorização que você teve. Se a sua casa valorizou 30 mil, você não pode ser chamado a pagar mais do que 30 mil, né? Porque senão você estaria tendo prejuízo com aquela obra, né? Prejuízo com aquela obra. Então você veja, tem que ser derivado de uma obra pública. O dinheiro arrecadado só pode ser usado em obra pública, naquela obra pública. Dessa obra tem que ter a valorização imobiliária. E você tem um limite global, que vai ser cobrado de todos que tiveram essa valorização. O limite global vai ser o total de despesas com a obra. E o limite individual é o acréscimo patrimonial, ou seja, a valorização que o imóvel daquela pessoa teve. Vejam que são muitos critérios para você constituir uma contribuição de melhoria. E é por isso, ou talvez não só em razão disso, mas talvez até de um desgaste político que isso gere, né? Digamos, o desgaste político que isso gere, a contribuição de melhoria não é muito utilizada. Às vezes a gente ouve falar assim meio remotamente, aqui e ali, esparsamente, em alguns lugares, que vão criar. Mas eu confesso para vocês que tem muitos anos que eu não vejo um município instituindo. Eu já vi alguns municípios aqui da região que falaram que instituir, mas é que hoje, eu acho que com o amadurecimento da sociedade, da comunicação social, dessas coisas, as pessoas são mais exigentes com o Estado. E hoje, acho que as pessoas cobram mais e falam, não, eu já pago muito tributo para ficar pagando mais um. Né? Londrina tem um retrospecto muito ruim com isso. Há muitos anos atrás, isso foi em meados dos anos 90, uma região da cidade houve uma instituição de uma contribuição de melhoria que deu uma série de problemas, né, judiciais. Porque na época foi instituído, foi cobrado até antecipadamente, o que é uma coisa até meio duvidosa, né? Se pode ser cobrado antecipadamente, a maioria dos tributaristas afirma que não, né? Mas enfim, pelo menos não há expressamente, a lei não fala expressamente que ela tem que ser a posteriori, então tem gente que defende que isso é possível, mas o problema foi o calote, ou seja, o que vocês devem imaginar, né? Foi cobrado e a posteriori a obra pública não foi entregue, né? Ou não foi feita do jeito que foi prometida. E o problema de você cobrar ela anteriormente da obra é como que você vai mensurar a valorização imobiliária sem a obra ter sido feita, né? Como que você vai dizer quanto que valorizou esse bem sem a obra ter sido feita? E aí uma série de pessoas entraram com ação na justiça, a obra acabou sendo concluída alguns anos depois, né? Da maneira que deveria ter sido, mas a justiça declarou ilegalidade em alguns casos, traduzindo, né? Resumindo toda essa história, nós não temos um retrospecto muito bom nesse sentido. E é natural, eu pelo menos vejo com muita naturalidade que o contribuinte não ache muito graça em pagar a contribuição de melhoria. Afinal de contas, a nossa carga tributária não é pequena, não é baixa, para dizer que, olha, mas tem que cobrar mais um, isso aí já não está sendo suficiente. Enfim, né? Mas, quanto à outra contribuição de melhoria, eu não teria mais muito o que falar, porque realmente é algo muito simples nesse aspecto, né? Lembrando, então, que ela pode ser instituída por municípios, pelo Estado ou pela União. Em sequência, nós temos o empréstimo compulsório. Esse é pior ainda, se você quiser saber. Esse eu acho que
é mais complicado ainda de falar do empréstimo compulsório, porque esse, digamos, causa ainda mais indignação, de uma certa forma, porque ele é menos justificável ainda do que o outro, né, do que a contribuição de melhoria. Que a contribuição de melhoria você ainda consegue vislumbrar, digamos assim, você ainda consegue nela enxergar alguma utilidade. E no empréstimo compulsório não tem nenhum. Bem, começamos pelo nome, né? Acho que vocês já devam ter imaginado o que se entende por empréstimo compulsório, né? Ah, deixa eu só achar aqui no material, acabei passando meio batido aqui e pronto, eu cheguei aqui onde eu queria no material sobre empréstimos compulsórios. Bem, quando a gente fala de empréstimo compulsório, você já deve imaginar duas coisas. O que é empréstimo? Pegar dinheiro emprestado. Mas pegar dinheiro emprestado, então, pressupõe uma coisa. Qual? Devolução. Devolução. Se você está emprestando, você tem que devolver. A ideia é essa. Que a União, porque daí só a União pode fazer isso, iria pegar dinheiro emprestado e, pegando esse dinheiro emprestado, de alguma forma devolveria. Compulsório. Compulsório é sinônimo de obrigatório. Então você já sabe, né? A União não está pedindo dinheiro emprestado assim, quem quiser me ajudar aí, me ajuda. Não. Ela vai instituir o empréstimo compulsório e, como o nome já diz, ele vai ser obrigatório, né? Ou seja, ele vai ser obrigatório, não tem ali você não tem uma escolha, né, quanto a pagá-lo ou não. Estando diante das hipóteses de um empréstimo compulsório, você vai ter que pagar, né? Mas de que forma e quando e por que só a União pode estabelecer? Bem, só a União porque vocês sabem. Se não tivesse limites, todo mundo ia querer estabelecer empréstimo compulsório. Os estados iam querer, o município, e nós, como contribuintes, estaríamos eternamente emprestando dinheiro para o estado, né? Para o estado, para a União, para o município, enfim. A Constituição limitou isso apenas à União. Então, apenas a União pode constituir empréstimos compulsórios. Mas, para isso, ela tem que fazê-lo por meio de lei complementar. Então, nós temos aqui, primeiramente, os requisitos. Olha, só a União pode instituir e só por lei complementar. Isso já é uma regra muito importante, que outros entes federados não podem, e mesmo a União, para isso, vai ter que fazê-lo por meio de uma lei complementar. A vantagem é que a lei complementar, ela exige uma, digamos, maioria dentro do Congresso maior. É o que se chama maioria absoluta. 50% mais um dos membros da Câmara e 50% mais um dos membros do Senado. Eu não vou entrar aqui no que é lei complementar, só lembrando então que tem que ser por meio de uma lei complementar, não é qualquer lei que pode, digamos, criar um empréstimo compulsório. Mas beleza, só a União chegar lá um dia e falar, estou precisando de dinheiro e criar uma lei por uma lei complementar? Não. Nós temos aqui, na verdade, duas hipóteses, que podem se desdobrar, na verdade, né? Primeiro, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Calamidade pública. Perigoso, né? Nós estamos num período muito perigoso para isso. Falar, estamos em calamidade pública. Tá aqui empréstimo compulsório nas pessoas. Complicado. Calamidade pública. Não existe um conceito do que é calamidade pública. Mas existe a possibilidade de decreto de calamidade pública. Inclusive, a nível nacional, estadual e municipal, nós estamos na vigência de decreto de calamidade pública. Então, teoricamente, para fins principalmente federais, porque só a União pode estabelecer empréstimo compulsório, nós poderíamos estar diante de uma, se feito por lei complementar, vamos dizer, olha, para combater os gastos decorrentes da calamidade pública do coronavírus, né? E aí, então, você vai lá e cria um empréstimo compulsório para isso. Que ninguém em Brasília me ouça, né? Porque nós estamos diante de uma calamidade pública, então, teoricamente, poderia. Guerra externa, eu acho que é algo muito longe da realidade do Brasil hoje, ou a sua iminência. Vocês, óbvio, sabem que
guerra custa muito caro. E aí ele está falando que ele pode ser criado tanto para uma guerra que já está acontecendo, quanto para a necessidade de uma guerra que está para acontecer, quando parece que vai acontecer guerra. Esse é o mais longínquo. E aí o último, que é o mais complicado. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, né? Veja, aí então seria para um investimento público, para gasto público de caráter urgente, de relevante interesse nacional. É por aí que a coisa desanda, porque todos os últimos empréstimos compulsórios que nós tivemos foram baseados nisso aí, né? Foram baseados nesse inciso aí, né? Bem, nós tivemos alguns empréstimos compulsórios nos últimos anos. Nos últimos anos, há muito tempo atrás, né? Tem anos que nós não temos nenhuma vigência. Nos anos 80, nós tivemos um empréstimo compulsório nos combustíveis, que vigorou até meados dos anos 90, até 92, 94, por aí. O motivo, investimentos do setor petroleiro brasileiro precisavam ser feitos. Vocês sabem que a Petrobras é uma estatal, né? Na época ela era uma estatal pura, hoje ela é uma sociedade de economia mista, mas na época ela era uma estatal pura. Na época só a União era detentora da Petrobras, né? Ou seja, assim, 100% das ações da Petrobras eram da União, e a Petrobras precisava fazer alguns tipos de investimento. E escolheram o combustível. Falaram, olha, todo mundo aí que for comprar combustível vai pagar uns centavos a mais no combustível para fazer fundo a esses investimentos que precisam ser feitos na Petrobras. E aí depois a União vai devolver. O problema dos empréstimos compulsórios é sempre nessa segunda parte. Quando que você vai devolver e como? Nós tivemos também um hotel que vigorou até 96 ou 97, que foi em favor da Eletrobras. A Eletrobras está falida hoje, mas não está falida, foi decretado falência, mas a Eletrobras vai mal das pernas. E nos anos 90 ela também ia mal das pernas. E para dar um socorro para a Eletrobras, foi criado um empréstimo compulsório de energia elétrica. E aí não era todas as pessoas que pagavam, era só energia elétrica de indústria, né? Eram grandes consumidores só, não eram o consumidor doméstico comum, né? Ele não pagava, mas eram os grandes consumidores de energia, então geralmente as indústrias que eram submetidas a pela lei, né? Porque daí você vai ter que criar uma lei complementar, como eu disse, dizendo de que forma vai ser cobrado e de que forma vai ser devolvido. Vamos ao histórico desses dois. Empréstimo compulsório dos combustíveis. A União chegou e disse que ia devolver, né? Não disse quando. E aí na primeira lei que veio falar sobre o assunto, postergou, dizendo, daqui 2 anos eu pago, né? Daí depois falou, não, daqui 2 anos eu pago. E depois disse que não ia pagar mais. Aí as pessoas tiveram que entrar na justiça. Pouquíssimas pessoas receberam esse dinheiro de volta, ou seja, foi um calote compulsório, né? Porque não foi empréstimo, que a União não devolveu. As poucas pessoas que conseguiram receber de volta esse empréstimo compulsório dos combustíveis foi quem entrou na justiça. E o problema é o seguinte, a justiça falou, tudo bem, o dever de devolver existe. Só que a justiça exigiu a comprovação de que você comprou combustível. Hoje em dia isso é muito fácil, você tem cupom fiscal, né? Você tem ICF, que é o cupom fiscal eletrônico, você tem você tem cupom fiscal ao consumidor final, que dá para você destacar a CPF. Ou mesmo você pode comprar combustíveis de uma distribuidora com o CNPJ, ele vai emitir uma nota fiscal de mercadoria. Só que vocês imaginam nos anos 90 se isso existia. Se você chegasse num posto de combustível na década de 90 e falasse, eu quero um cupom fiscal. Posto não tinha, ele não ia emitir nota fiscal, até porque é tudo substituição tributária, né? Tudo substituição tributária, nós vamos falar de ST lá, quando falar de ICMS, mas esses tributos, o combustível é tudo substituição tributária, então é tudo lá na refinaria que paga o tributo. Então ninguém tinha documento, então só os poucos que tinham alguma forma de documentação, por exemplo, o pessoal frotista, né? Transportadoras, elas aí sim tinham notas fiscais e tudo, elas foram os poucos que conseguiram receber. E ainda a União, para melhorar ainda, criou uns critérios muito absurdos de correção monetária, ou seja, quando devolveu
sem correção monetária a direito, né? Ou seja, mais um prejuízo para o contribuinte, porque nessas épocas aí a inflação do Brasil era muito alta. E o da Eletrobras foi pior ainda, porque a Eletrobras também deu um calote. Aqueles que a União pagou, que entraram na justiça para cobrar, a União pagou com títulos da própria Eletrobras, né? Então, assim, a União falou, beleza, eu tenho que pagar. Para os que eu perdi, eu vou pagar. E ela, então, criou uma lei e diz, ó, para aqueles que eu tiver que pagar, eu não vou pagar em dinheiro, eu vou pagar com títulos da Eletrobras. Só que não são ações comuns, porque as ações da Eletrobras, elas são negociáveis em bolsa. Se fosse com essas ações, tudo bem, você pegava as ações, levava numa corretora e vendia. Foi com um tipo de ação especial que não tinha valor de mercado nenhum. Um tipo de ação que não dava direito a dividendo praticamente nenhum. Uma ação ridícula. Uma ação que era, assim, título podre, entendeu? O que eu estou citando para vocês aqui, só a título de curiosidade, é que o nosso retrospecto quanto às contribuições de melhoria são péssimos. São péssimos. Né? Perdão, quanto aos empréstimos compulsórios são péssimos. E é isso. Lembrando então que eles têm que ser instituídos por lei complementar, só a União pode, despesas extraordinárias de calamidade pública ou guerra externa, ou investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Não pode ser para atender investimentos que sejam, por exemplo, regionais, tá? Que sejam só para atender uma determinada região. E aí, por fim, né, nós temos as contribuições de especiais, né? Essas aqui são bem complicadas, porque essas têm N possibilidades. É mais ou menos o seguinte, vocês imaginam que no Brasil tem muito tributo, o Brasil tem muito tributo, né? Impostos a gente sabe o que é, taxas a gente sabe o que é, contribuições de melhoria a gente sabe o que é, e empréstimos compulsórios a gente sabe o que é. Mas tem mais um monte de outras coisas. E essas que a gente não sabe o que é. Joga nesse último item, chamado contribuições especiais, né? Ou contribuições, né? As contribuições, elas se subdividem em contribuições sociais, né? E as contribuições sociais, elas se dividem em contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e corporativas ou parafiscais, né? Na verdade, esse grupo se subdivide em três, né? Se subdividiria então em três subgrupos, né? Então seriam as contribuições sociais para a Seguridade Social, essas é bem tranquilo identificá-las, é bem fácil vislumbrá-las. Você tem as contribuições, então, as sociais, bem fácil de ver, intervenção no domínio econômico, né? E as contribuições parafiscais ou corporativas, né? E o que são essas outras contribuições aí? Essas outras contribuições, essas outras contribuições aí, elas cabem tudo aí dentro, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Contribuições sociais, artigo 195 da Constituição, para custeio da Seguridade Social. Custeio da Seguridade Social. Olha, é meio complicado falar disso porque isso é um tema muito extenso. Mas Seguridade Social é mais ou menos o seguinte: saúde pública, previdência social e assistência social. Essas três coisas aqui. O custo disso tudo, anualmente, para a União, de manter saúde pública, previdência social, pode pensar com INSS, né? E assistência social, programas sociais, Bolsa Família e tantos outros. Quando você junta tudo isso aqui e pergunta quanto que custa? Mais de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Só que é óbvio, nós somos contadores, não existe mágica. Se você tem um custo de R$1 trilhão, você precisa ter uma fonte equivalente para cobrir aquilo. Você precisa ter, digamos, da onde tirar para cobrir despesas nesse aspecto.
Aí o 195, ele cria uma série de contribuições, ou ele permite a criação de uma série de contribuições para custeio da Seguridade Social. Bem, eu vou citar algumas aqui, ó. PIS, você já ouviu falar? Custeio da Seguridade Social. COFINS, também. O CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. A Contribuição Previdenciária do Empregado. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E mais várias outras. Tudo isso aí são contribuições sociais. São contribuições que são criadas para custeio da Seguridade Social, né? Aí o pessoal vai abrir ali dentro do 195, fazer outras subdivisões. Contribuições corporativas ou parafiscais. O que são essas contribuições corporativas ou parafiscais? CRC, OAB, Conselho Federal de Medicina e tantas outras entidades aí que são mantidas por contribuições. E tem natureza tributária. Então, o CRC, tem que pagar o CRC? Né? Se você é inscrito, tem que pagar o CRC se você é inscrito. E por quê? Porque aquilo é um tributo. É uma contribuição corporativa ou contribuição parafiscal. Por que o termo parafiscal? Parafiscal é um tributo que ele é cobrado, mas ele não fica para o ente que está cobrando. Então acontece mesmo o seguinte, a União fala, olha, esse tributo aqui vai ser criado, mas ele não vai ficar para mim, ele é em favor do CRC. Então o CRC vai, o CFC, né, o Conselho Federal, né, porque não fica para o Conselho Regional, é para o Conselho Federal. E aí então aquilo é um tributo, Por que corporativa? Porque você vai ter também a contribuição sindical entrava aí, quando ela era obrigatória, hoje ela não é. As contribuições federativas, né, para as confederações sindicais, a contribuição do empregador, das empresas para os sindicatos, elas entram tudo aí. E por último, nós temos o 149, as contribuições para intervenção no domínio econômico. Putz, essa é mais complicada ainda de explicar. Também são contribuições especiais. O que são contribuições de intervenção no domínio econômico? É mais ou menos o seguinte. Vou tentar citar um exemplo. Vocês concordam que, assim, o combustível, a energia elétrica, essas contribuições de intervenção no domínio econômico são conhecidas também como CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Então você vai conhecê-las como CID. CID combustível, CID minério, CID energia elétrica, que daí depende do que ela incide. Né? Vocês concordam que a energia elétrica, vamos pensar aqui, você consegue imaginar alguma atividade econômica que não utiliza energia elétrica? Direta ou indiretamente? Olha, isso não existe. Hoje em dia todas as atividades econômicas precisam de energia elétrica de uma certa forma. Umas mais, outras menos, mas você não consegue imaginar hoje algum tipo de atividade econômica que não utilize energia elétrica. Sendo assim, o ponto é, você concorda que se a energia elétrica varia muito o seu preço, ela fica oscilando demais o seu preço, isso fica impactando o custo das o custo da inflação, né, em geral. Mas os produtos, porque vejam, se no mês a energia está R$1 o quilowatt e no mês seguinte está 2, isso vai impactar no preço de toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva usa energia elétrica como insumo. E isso tem essas oscilações, porque tem época que a energia elétrica está sendo produzida com fartura, tem época que você já tem baixo nível de reservatório, você tem que acionar a termoelétrica e elas são mais caras. O Brasil já teve época até de que importar energia elétrica, né? Ou seja, comprar energia elétrica de outros países. Então o preço da energia ele fica oscilando, ele fica variando, né? E aí que é o ponto. Para evitar isso, você tem um mecanismo muito interessante, se usado com sabedoria. Você pode fazer o seguinte, quando a energia elétrica está barata, vamos dizer que o custo de produção dela está barato, você acresce um valorzinho ali a ela a título de contribuição de intervenção no domínio econômico, uma CID. Então você cobra um pouquinho a mais dentro dela para formar, digamos, é o que eles chamam ali de uma reserva, né? De uma reserva financeira. Então todo o consumo de energia elétrica você vai cobrando um pouquinho de tributo ali. Você vai gerar um fundo, não é verdade? Bilhões de reais.
Em pouco tempo você vai ter muitos bilhões de reais lá. Porque se você colocar ali, vamos dizer assim, 2, 3 centavos no quilowatt a título de seed, em pouco tempo você vai ter bilhões ali arrecadado a título de seed. Muito dinheiro arrecadado. E então você guarda esse dinheiro. E vai segurando, vai fazendo uma reserva. Se a energia elétrica começar a ficar cara, você vai reduzindo a seed. Então vai reduzindo a arrecadação. Mas vamos chegar a um ponto que a energia elétrica está muito cara. E está ficando caro, está impactando muito lá nos preços. Aí sabe o que você faz? Você usa esse fundo para subsidiar a energia elétrica. Você reverte aquela reserva como forma de subsídio. Então, você mantém os produtores de energia elétrica, eles continuam produzindo no mesmo custo lá, com o custo alto, só que a venda ao consumidor final fica mais barata. Então a ideia é de você ficar usando isso. O problema é que isso não é muito bem usado, né? Toda vez que o pessoal reclama que o combustível está muito caro, o governo vai lá e zera a CID do combustível, né? Só que isso geralmente não tem um impacto muito grande, né? Porque isso também não é muito bem usado. E também é muito questionável, numa economia de mercado, até que ponto também o Estado tem que ficar se intervindo demais dessa forma. Mas aqui, em alguns casos, é necessária intervenção no domínio econômico, né? Seja para combater excesso do preço ou preço muito baixo. O preço muito baixo não seria o problema, mas você então aproveita esse período de preço muito baixo para formar uma reserva. Porque pode ser que o preço... Veja, se a gente fizesse a comparação do preço do barril de petróleo e do preço do dólar nos últimos anos, você vai ver que o dólar, que como o barril de petróleo é uma commodity, ele é cotado internacionalmente em dólar, o preço do barril fica fazendo isso aqui, desceu muito, esse ano já está voltando, caiu muito no começo do ano e agora está voltando a subir, e o dólar ficou oscilando, disparou e agora está voltando a cair, né? Só que se a gente fosse passar esse preço diretamente na bomba, ia ser uma loucura. O dia inteiro ia ficar o preço subindo e descendo. E aí então você tem que usar essa CID como um instrumento de neutralizar, digamos, picos e vales, né? Você tentar manter ali o preço do combustível dentro de uma caixa. Ele vai subir, ele vai descer, mas que ele não vá a pico, não vá a vales muito grandes, ou seja, não abaixe demais, e também não vá a picos muito altos. Então essa é a ideia da CID, né? Que também é uma forma de contribuição especial. Então as contribuições especiais, para a gente fechar aqui, elas têm previsão espalhadas na Constituição, tá? Elas são as corporativas, estão no 149, as de intervenção do domínio econômico no 149, e você também vai ver as contribuições para a Seguridade Social, ou que também chama de contribuições sociais, que estão no 195 da Constituição. E seguintes, tá? Mas no 195. Bem, pessoal, é isso. É esse o nosso tema de hoje. Na próxima aula a gente segue para tratar então de responsabilidade tributária, que pelo que eu me lembro do calendário aqui, será o nosso último tema do bimestre. Bom estudo a todos. Dúvidas, usem o grupo do WhatsApp para falar comigo. E bom estudo para vocês. Boa semana e até mais.